a tristeza tocar seu coração, não se desanime, cante uma canção. Lembre que lá em cima você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha danada lhe doer, e bem lá no fundo lhe fizer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto. Lembre que lá em cima você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. E a minha frase é a seguinte: na relatividade dos conceitos humanos, ninguém na Terra pode ser bom para todos. Contudo, ninguém existe que não possa iniciar-se desde já na virtude, sendo bom para alguém. Manuel. E com essa frase digo o seguinte, que aqui nesta reunião pública, todos vocês possam se sentir acalentados por todos os ensinamentos que nos será ofertado. E eu vou passar agora para a escala de hoje, que a apresentação sou eu, a Marisete Medrado, a leitura do Evangelho, capítulo 16, item 4, será feito pela nossa irmã Joana Dark. A prece inicial, o nosso irmão Edmilson, palestrante, também trabalhador da casa, Jorge Vieira, com o tema O Servo Bom. Passe, fluidificação e prece final a nossa querida irmã Dircineia. Passando para o Tiago agora, da harmonização. Aqui, quero subir mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me
me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 4. Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, atravessava a cidade. Havia nela um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Por isso, correu antes de todos e subiu num sicômoro para vê-lo, pois ele devia passar por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantou os olhos e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar em tua casa. Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: Ele vai hospedar-se na casa de um homem de má vida. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade de meus bens aos pobres. Se defraudei alguém, no que quer que seja, devolvo-lhe 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Que assim seja. Caríssimos irmãos e irmãs, é com imensa alegria em nossos corações que estamos aqui mais uma vez, nesse trabalho que não é só nosso, é do Mestre Jesus e dos bons espíritos. Mestre Jesus, que você consiga iluminar a todos que aqui hoje comparecem, para que possam receber tudo aquilo que vieram buscar. E que nosso irmão Jorge consiga transmitir para todos nós tudo aquilo que estamos precisando de ouvir. Mestre Jesus e caríssimos irmãos, sejamos cada vez mais atentos para não só escutar o nosso Evangelho, mas para também segui-lo. Que o Mestre Jesus continue iluminando a todos que aqui comparecem, tanto encarnados quanto desencarnados, e que a paz permaneça com todos, hoje, agora e para todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Agora é com você, Jorge. Gostaria que você se apresentasse, o seu trabalho como seguidor do Cristo, né? Para todos nós. E aí, em seguida, é com você, a palestra é toda sua. Muito obrigado, Marisete. Obrigado à direção dessa casa, que eu tenho um carinho muito grande, representada hoje na sua figura, na figura da Sônia, que também está aí também. É uma pessoa que foi a primeira pessoa que me acolheu nesta casa, que eu tive a oportunidade de conhecer. E, apesar de estar longe agora em Brasília, foi com muita alegria que eu fui convidado a permanecer também continuando trabalhando nesta casa, mesmo online. Eu trabalho também na fluidoterapia, faço parte do grupo de trabalho, sou palestrante online da casa, mas fico muito grato, porque eu brinco muito, eu não posso perder esse emprego, né? A gente é que ganha muito quando a gente vem aqui e dá uma pequena contribuição nossa, né? E hoje não será diferente. É a gente tentar, à luz da doutrina espírita, trazer uma passagem de um livro maravilhoso em que nos faz refletir, né? E eu gostaria de falar um pouquinho desse livro, antes, né? É uma alegria muito grande, e falar sobre esse tema tão relevante, muitas vezes mal compreendido, que nós temos, que é essa relação entre a fé, o dinheiro, o verdadeiro significado de ser um servo de Deus. Não à toa eu pedi a música do Zaqueu, essa figura que às vezes parece folclórica, né, pela baixa estatura dele, e
muitas vezes interpretado como jocosamente, principalmente porque ele era um publicano, era um coletor de impostos, né? Mas Jesus, como conhecia o coração de todos nós e de todos aqueles de quem ele se aproximava, não era por acaso que ele se aproximava das pessoas, não era por acaso que ele escolheu os seus apóstolos, né? E nessa reflexão, que vai ser baseada neste livro, intitulado A Boa Nova, e que nos apresenta uma perspectiva profunda e transformadora sobre essa história de Zaqueu, o publicano, né? Mas antes eu queria comentar um pouquinho sobre esse livro, que eu sei que aqui na palestra, nesta sala, tem pessoas que não têm muita familiaridade com a bibliografia espírita, né? Então, só rapidamente, o autor desse livro foi um escritor famoso, Humberto de Campos, e depois que ele desencarnou, o Chico Xavier começou a psicografar obras dele, né? Então, ele começou a escrever do além, foi muitas vezes chamado de repórter do além, né? Ele tem até um livro, chama-se Notícias do Além, e ele, através do Chico Xavier, começou a psicografar. E o interessante, nesse livro propriamente dito, e por isso chama-se Boa Nova, é que tem um trecho que ele fala assim: nas esferas mais próximas da Terra, nossos labores, ou seja, nossos trabalhos por aperfeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. E eu, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições, em que encontramos forças novas. Todas as expressões evangélicas têm, entre nós, a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre os mestres e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. O que ele quer dizer é o seguinte: assim como essa série maravilhosa que está passando aí, que todos tenho certeza que a maioria estão acompanhando, The Chosen, né? Humberto de Campos, nessas escolas do mundo espiritual, ele teve acessos a fatos do cotidiano de Jesus com seus discípulos e com seus apóstolos, né? Aquilo que não era dito nos evangelhos canônicos, né? Ele entra mais a fundo do pormenor, mas ele, para justificar e corroborar que isso tanto é verdade, ele cita Marcos, no capítulo 4, 34, no evangelista Marcos, que diz: e sem parábola nunca lhes falava, ou seja, para os discípulos, porém tudo, para o povo, perdão, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, muitas vezes, o que a gente vê nos evangelhos são apenas as parábolas, mas ele quer dizer, Marcos, quer dizer que, em particular, nas suas reuniões particulares, Jesus falava muito mais, ensinava muito mais, aproveitava qualquer situação para passar o ensinamento. Uma outra passagem de João, também no capítulo 21, versículo 25, onde ele diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que, se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, isso só vem corroborar essa mensagem desse livro que é fantástico, que tem várias passagens da vida, do dia a dia de Jesus com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e que não estão necessariamente nos evangelhos canônicos, né, nos 4 evangelhos. Mas, contextualizando o nosso texto, no texto que nós vamos explorar, nós somos transportados para aquele período em que os discípulos se debatiam nas compreensões das riquezas. Havia muita dúvida e até mesmo condenação sobre a posse de bens, gerando discussões acaloradas. E essa é uma questão que, de certa forma, ainda hoje ressoa, mesmo há mais de 2000 anos. Nós vemos aqui Jesus num barco, no Mar da Galileia, conversando com os apóstolos. E era nessas oportunidades em que ele, nessa convivência, ele falava das coisas da vida. E só a primeira coisa que surgia era a controvérsia sobre as riquezas. E para entender a história de Zaqueu, nós precisamos primeiro voltar um pouco a esse período, né? E quando estava se falando sobre essas controvérsias, né? Porque uns achavam que Jesus dizia que todos nós teríamos que abrir mão de tudo o que tínhamos, etc. Você vê que os discípulos debatem o uso dos bens materiais. E, de um lado,
nós vemos, por exemplo, Tadeu e Felipe defendendo a doação total. Felipe, inclusive, achava que cada um só devia ter uma camisa. Não precisava ter mais nada. Bastava ter só uma veste de roupa, né? E ele levava muito essa interpretação dos ensinamentos muito literal, muito radical, né? Para eles, a pobreza era um caminho direto para a santidade. E a riqueza era sinônimo de pecado. E os bens deveriam ser todos doados, mesmo que isso significasse se privar do essencial, né? E na visão deles, a busca por uma vida de desapego e serviço era o que salvaria eles. Então, Jesus ouvia os discípulos e aguardava o momento. Do outro lado, nós tínhamos Levi, né? Que mostrava o dilema dos discípulos sobre diferentes perspectivas sobre a caridade. Levi, por exemplo, que era um ex-cobrador de impostos, trazia uma visão mais pragmática e cheia de discernimento. Ele alertava para a existência dos falsos mendigos, né? Para o perigo de se viciar o sentimento de caridade, favorecendo a exploração em vez de construir o reino de Deus. Ele reconhecia a importância da caridade, mas defendia a vigilância e o discernimento. Ora, isso é contemporâneo, isso é muito atual. Nós também hoje temos que olhar, né? Nós temos que ter esse discernimento. Mas isso não pode ser levado ao pé da letra, né? Isso não pode ser... Existem diferenças. Simão Pedro, por exemplo, dizia, quando ouvia os irmãos falarem isso, né? Porque Levi mesmo dizia que existia pessoas ricas que, na hora de ir lá entregar os seus impostos, se faziam de pobre para poder pagar menos impostos. Como é que a gente vai discernir? Como é que vai diferenciar? E Simão Pedro, ele acreditava que a inspiração divina iria ajudar, mas ainda assim ele tinha dúvidas, né? Felipe, mais uma vez, apegado à literalidade das palavras de Jesus sobre a dificuldade dos ricos no reino dos céus. E ele usa até aquela famosa frase, né, que ficou muito famosa, até porque cria uma certa dificuldade para aqueles que não estão familiarizados com os termos do Evangelho. Eu lembro quando eu era coroinha de igreja católica, eu ouvia essa frase e pensava exatamente no camelo, no animal, né? E aquela frase que Jesus falou, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Sem buscar o significado profundo que Jesus ensinava. Então, o camelo, naquela época, era o nome que se dava também àquela corda grossa. Isso eu coloquei aí, né, para mostrar que esse é o camelo a que se refere Jesus, né? Mas o que Jesus quis dizer é que alguns ricos, né, eram muito materialistas. Então, ele estava mostrando, no sentido, aquele que é apegado ao material, é mais fácil uma coisa praticamente impossível acontecer, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas você não pode, e Jesus mesmo vem dizer depois, não pode levar isso ao pé da letra. Existem exceções, e graças a Deus que existe. Se já existia naquela época, hoje existe também muito mais. O nosso mundo, por mais que muitas vezes a gente encontre dificuldade em aceitar isso, é muito melhor do que era antigamente, né? E qual era a atitude de Jesus com essas discussões todas, né? Ele simplesmente, com a sua sabedoria, né, ele exercia a sua paciência. Ele observava as discussões dos apóstolos e aguardava o momento oportuno, né? Ele sabia que o momento ia chegar para que ele pudesse mostrar, de fato, como ele fazia às vezes por parábolas, e com os apóstolos também aproveitando a ocasião ou um fato que estava acontecendo, ele sabia que isso ia acontecer, porque Jesus conseguia prever qual era o caminho que ele ia passar, com quem que ele ia encontrar, né? Então, ele aguarda o momento certo para o esclarecimento completo. A importância da compreensão genuína, não apenas da obediência cega. Era isso que ele queria. E esse exemplo, ele vai encontrar exatamente quando encontra o Zaqueu. Ele vai encontrar exatamente o que ele queria dizer, né? Que existem pessoas que o que ele dizia, que os apóstolos falavam sobre os ricos e a riqueza, que aquilo não podia ser levado ao pé da letra, porque existia
pessoas que abastadas, mas que ajudavam as pessoas. E aí ele está chegando em Jericó, e a visita de Zaqueu é um encontro que quebrou paradigmas, que exatamente quebrou esse paradigma de que todos os ricos não iriam para o céu. Que a riqueza era uma coisa abominável, né? Que a riqueza deveria ser, era um pecado. Então a história de Zaqueu é muito mais do que um homem que sobe numa árvore para ver Jesus. Era a demonstração prática de uma nova perspectiva da riqueza. Zaqueu era um publicano abastado, né? Então, a última viagem de Jesus a Jerusalém, nessa última viagem, ele fez questão de seguir por um caminho onde ele sabia que Zaqueu ia estar. E Zaqueu, sabendo que ele iria passar por aí, e aí, por causa da sua estatura pequena, né, ele subiu no sicômoro, né, que é o tipo de uma figueira, né, para poder ver Jesus. Ele queria olhar, ele sabia da importância de Jesus, né? Ele queria buscar o mestre, ele queria ver, ele tinha conhecimento do que Jesus é capaz, ele acreditava em Jesus e acreditava que Jesus era o Messias, né? Então, por isso, ele subiu nessa árvore para que pudesse ver Jesus. Mas ele não sabia que a sua curiosidade iria transformar a sua vida, né? Então, ele recebe um convite inesperado, o chamado de Jesus, né? Para a surpresa de todos, Jesus para do lado da árvore, né, e diz para Zaqueu: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. Imagine-se a alegria de Zaqueu. Imagina para todo um de nós, né, que estivéssemos essa oportunidade, né, como seria o júbilo, né? Zaqueu desce da árvore, porque hoje preciso da sua hospitalidade, eu vou cear na sua casa. Já pensou uma situação dessa? Que coisa maravilhosa, né? Mas olha, Jesus está conosco sempre. Jesus está em nossa casa sempre. É só nós chamá-los. É só a gente abrir as portas do nosso coração que ele estará aqui. Porque foi essa a promessa que ele nos fez. Jesus entra em nossa casa todas as vezes que nós o chamarmos. Todas as vezes que nós orarmos por ele, né? Ele mesmo disse: pedi e obtereis, batei e a porta se abrirá. Então, seja você quem for, seja você humilde, seja você uma pessoa pobre materialmente ou um rico, não importa. Para Jesus, não existe essa diferença. A riqueza e a pobreza que Jesus valoriza é aquela que está no coração de cada um de nós. Então, essa atitude de Jesus em relação a ele foi o primeiro choque que os discípulos tiveram, né? Porque os discípulos estavam muito ligados àquela literalidade das mensagens, porque eles eram ignorantes no sentido de ignorar, não de truculência. E Jesus aproveitava cada passagem, né, para poder ensinar. Então, essa atitude de simpatia, de gentileza, gerou uma discussão ferrenha em torno dos apóstolos, porque como ele vai se hospedar na casa de um publicano, de um pecador, né? Felipe e Simão, por exemplo, isso está no texto, ele não consegue entender, não se tratava de um rico que devia ser condenado? Como justificar isso se Zaqueu era um homem de dinheiro, pecador perante a lei mosaica, né? Que tem tantos artigos, né, que foi criado pelos homens, porque os únicos artigos que foram criados por Deus da lei mosaica são os 10 mandamentos. Os outros 600 e poucos são produzidos pelo próprio Moisés para poder conter um povo bárbaro. Haja vista que tem aberrações como a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, não é? Então, essas deturpações do ser humano que ficam como cultura, e as pessoas começaram a olhar, achar que Jesus também vinha trazer essa coisa radical, de condenar, né? E não era isso, Jesus veio trazer amor. E isso é uma demonstração de amor. E com essa demonstração de amor, Jesus mostra que existe amor em todos nós, independente do rico ou pobre,
né? Independente de gênero, de cor, de credo. Nós temos a centelha divina. Nós somos um germe. Nós temos o DNA divino. E foi por isso mesmo que ele também nos disse em outra passagem: vós sois deuses. Se tiverdes a fé do tamanho do grão de uma mostarda, podereis fazer isso e muito mais. Tudo que eu faço e muito mais. Então, essa é a mensagem que Jesus vem trazer, aproveitando. Aí ele traz os apóstolos para essa situação, para que, diante das reações deles, ele comece a ensinar com atos, com gestos. Então, Jesus, às vezes, ensinava por atos, por gestos. Por isso que tem uma frase atribuída a São Francisco de Assis, que eu gosto muito de utilizá-la, quando São Francisco diz: exercite, pratique o evangelho todos os dias. Se necessário, você use palavras. Então, nós precisamos praticar o evangelho com atos, que são muito mais importantes do que as palavras. Quando não forem possíveis, usemos as palavras, mas os atos refletem exatamente o que estão dentro do nosso coração. Né? E seus corações, ainda presos pela letra da lei, ficaram nessa discussão toda, né? Aí temos uma foto dos apóstolos e dos discípulos todos juntos, né? Porque apóstolo é uma coisa, discípulos é outra. Apóstolos são os 12 e discípulos são os seguidores de Jesus, né? E aí nós vamos conhecer a verdadeira riqueza, o servo bom e fiel. É aonde Jesus queria levar. É aonde Jesus queria levar os seus apóstolos. Lá na casa de Zaqueu, a verdade de Zaqueu se manifestou. Zaqueu mostrou qual era o propósito do dinheiro. Né? Zaqueu revela a Jesus como usava seus bens. Ele diz: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefício para todos os que me rodeiam na vida. Então, ele criava empregos, ele fomentava a agricultura, ele tinha provisões para as famílias necessitadas de Jerusalém e Jericó, ele contribuía, entendeu? Os servos deles eram tratados com dignidade, respeito, certo? Então, é isso que Jesus sabia que Zaqueu fazia. E é isso os seguidores de Jesus não sabiam. E é neste momento, depois que Zaqueu se declara, que Jesus conta a parábola dos talentos, que é outra parábola fantástica como ensinamento. Então, a parábola dos talentos é no reino, é uma parábola que fala exatamente da capacidade de cada um, né? Que fala que o Senhor, que o reino dos céus é semelhante a um homem que, em véspera de empreender uma longa viagem, chamou os seus servos e distribuiu o seu dinheiro para que negociassem com a sua ausência. O primeiro servo, ele entregou 5 talentos. Né, que na moeda corrente, aqui pesquisando aqui no Google, na inteligência artificial, equivaleria um talento, equivaleria a alguma coisa entre 150 mil reais, era muito dinheiro, um talento. Então, quer dizer que no primeiro servo recebeu 750 mil reais, com 5 talentos. O segundo servo recebeu 2 talentos, cerca de 300 mil reais. E o terceiro servo recebeu 1 talento, ou 150 mil reais. Então, e ele deu ordens para que negociassem com todos os seus cabeças, com todos os seus conhecimentos, né? E depois de muito tempo, quando regressou, ele chamou esses servos dele para prestar contas. O primeiro se apresentou prontamente e disse: os teus 5 talentos renderam mais 5. Eis aqui 10 talentos. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, constituir-te-ei sobre o muito, entre no gozo do teu Senhor. E aparece o servo que recebera 2 talentos e apresenta 4, repetindo os mesmos dizeres, quase as mesmas palavras, e ouve também do seu Senhor a mesma resposta. Finalmente aparece o terceiro servo, que recebera apenas 1 talento e que faz um longo discurso, sem entregar nada de seu, para desenvolver, devolvendo apenas 1 talento recebido. E esse discurso fútil dele é o seguinte: bem, te conheço, Senhor, tu és um Senhor severo, colhes o que não semeaste e ajuntas o que não espalhaste. Por isso tive medo de ti e enterrei o teu talento. Aqui o tens. Este servo recebeu de Deus os seus talentos
Quais são os nossos verdadeiros talentos que nós recebemos de Deus? Evidentemente que não são os 150 mil reais, nem o que representava os talentos, né? O talento representa, que nós representamos de Deus, é a riqueza, daí que foi capturada essa palavra. A riqueza que nós recebemos de Deus são os bens, nossos bens, bens intelectuais, bens monetários, né? É o nosso tempo. O tempo é um bem precioso que nós recebemos de Deus. E as nossas habilidades. Tanto é que na transcrição literal desta parábola, que eu reduzi um pouco, só para o entendimento, Jesus, quando conta, diz que o Senhor distribuiu a cada um de acordo com a sua capacidade. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos distribui os talentos de acordo com a nossa capacidade, né? Então, quando Jesus conta a parábola de talento, e ele diz que o servo que não devolveu nada, o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, com tuas próprias palavras eu te condeno. Se tu sabias que eu colho o que não semeei e ajunto o que não espalhei, por que não fizeste frutificar o talento que te dei, para que eu o recebeste com juro? Tirai-lhe o talento que tem, porque quem tem receberá mais, e terá em abundância. Mas quem não tem, perderá até aquilo que tem. E é nesse contexto que nós encontramos o Zaqueu. O Zaqueu recebeu os talentos e estava multiplicando eles, né? Então, os dois primeiros servos, na visão do filósofo Huberto Rodin, que é um filósofo espiritualista, um catedrático, e ele, no livro dele, O Sermão da Montanha, né, ele nos diz que os primeiros servos foram fiéis no pouco, nas suas potencialidades criativas, pois isso receberam muito, por isso receberam muito. Já o servo que não fez nada, ele não criou nada, né? Então, ele não conseguiu multiplicar aqueles talentos que o mestre, que Deus lhe confiou. E é isso que nós temos que fazer. Não precisamos ser ricos para isso. Se nós temos capacidade financeira, devemos ajudar. Mas se não temos capacidade financeira, temos várias maneiras de ajudar. Nós temos várias, porque nós temos vários talentos, não só os financeiros, né? Nós temos o talento do amor, do acolhimento, da amizade, da caridade, que não é necessariamente a caridade do prato com comida, mas nós temos a responsabilidade de multiplicar e usar esses dons para o bem. Por isso que na transformação de Zaqueu, Jesus percebe a sinceridade no coração e diz para ele: abençoado seja o teu esforço. E a palavra de Jesus o toca profundamente. E a promessa que Zaqueu faz depois, além daquilo tudo que ele disse que já fazia, ele ainda promete mais, como foi lido pela nossa irmã na parábola. Senhor, repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicamente. Então, e a resposta de Jesus? Bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel, que é o mesmo servo dos talentos. É o mesmo servo, né, que estava na parábola dos talentos. Por isso que Jesus introduziu essa parábola dos talentos nesta ocasião, para que desse todo um entendimento maior. E nós percebemos no esclarecimento do mestre que o evangelho, o que nós temos? O evangelho e o uso dos recursos. O evangelho veio para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Claro que não. Era isso que Jesus queria mostrar para os seus discípulos que discutiam. Jesus, Deus, não quer que todos sejam mendigos e miseráveis. Não é isso, né? O evangelho, ele veio para mostrar que existe uma esmola maior, que é socorrer por um dia ou prover para uma vida. Qual a esmola maior? Socorrer por um dia ou prover por uma vida inteira. Essa é a esmola maior. É quando você cria condições a pessoa ter uma condição de vida melhor. E que bom se você puder fazer isso com os seus talentos financeiros, com os seus talentos de tempo, com os seus talentos de capacidade intelectual, né, com os seus dons divinos.
Tem pessoas que entesouram os seus tesouros na terra. E isso é sinônimo de egoísmo e de ambição. Foi o que fez o servo, o mau servo, que enterrou os seus talentos com medo, né? Por isso que, muitas vezes, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual a opinião deles, mais ou menos, né? Não estou sendo literal, mas a ideia é a mesma. Qual é a opinião que eles podem nos dar a ele sobre aquelas pessoas que se retiravam para os castelos, para o deserto, né? Para orar, para fazer se autoflagelar, para fazer voto de fome, né? O que os espíritos achavam daquela atitude? Se aquela atitude era bem vista aos olhos de Deus. E os espíritos dizem, não, puro egoísmo. Porque é muito mais difícil e muito mais sacrifício do que você se isolar no deserto e fazer voto de fome, é você encarar a realidade no dia a dia. É você ajudar ao próximo. É você sair da inércia e tomar coragem de fazer alguma coisa que você vai enfrentar. Você não vai fugir. Isso é bem visto aos olhos de Deus. Agora, voto de pobreza, voto de castidade, reclusão em monastério, isso é egoísmo. Passar o dia todo rezando, não que a reza não seja boa, claro que a oração é bem-vinda, mas oração acompanhada de quê? De ações. Essa é a melhor oração. Então, meus irmãos, para finalizar, né, que o tempo já está se esgotando, a verdadeira caridade à luz do Espiritismo, nós vimos lá no capítulo 16, no Espírito de Fenelon, que diz, ele nos lembra que a riqueza não se resume apenas em caridade. Fenelon destaca que, além de aliviar a miséria imediata com a esmola, há um dever igualmente importante, prevenir a miséria. E a grande missão das fortunas é gerar trabalho, dignidade e o ser humano permitindo-lhe ganhar seu próprio sustento. É lógico que a miséria, que a esmola pontual é importante. Vai perguntar alguém que está com fome se ele não gostaria de um prato de comida, é óbvio. Mas é muito mais você promover uma condição de um chefe de família, como está aí na foto, ter um emprego digno para que ele possa criar com dignidade os seus filhos. E Fenelon continua, a riqueza, quando empregada para esse fim, torna-se uma fonte de água viva que espalha fecundidade e bem-estar. A esmola, embora necessária em certos momentos, pode humilhar. O salário, por outro lado, eleva a dignidade do homem. Assim, a esmola se transforma em uma forma superior de caridade e cria oportunidades. O avarento que enterra seu dinheiro é como o servo da parábola que esconde seu talento. Sua riqueza improdutiva e, em vez de se tornar um instrumento de Deus, permanece estéril. E aqui nós vemos que não é a posse da riqueza que é considerável. Não é a posse de riqueza que é condenável, mas o egoísmo e o mau uso delas. Somos mordomos dos recursos que nos são confiados. Como usamos nossos talentos, nosso tempo, nossos bens para aproveitar a vida e o bem-estar? Esta pergunta nós devemos nos fazer. E que possamos ser sempre servos bons e fiéis. Isso era o que eu tinha para trazer para a nossa reflexão de hoje. Espero que ela tenha ajudado a todos e recomendo a leitura desse livro, que é fantástico. Esse livro é muito bom, né? Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e, precisando, estarei sempre à disposição. Alegria é muito grande. Obrigado, Marisete. Nós que agradecemos a sua participação. Você trouxe aí uma leitura perfeita do Boa Nova. Nossa, e essa passagem de Zaqueu me emocionou muito. Nossa, tocou fundo. Esse livro é muito bom. Então, quem quiser se espiritualizar, leia-o. Vale a pena. Muito obrigada, Jorge, por sua participação, sua palestra. Como a Sônia disse aí, foi esclarecedor. Muito obrigada. Certo dia alguém chegou e ao mestre perguntou: o que espera desse mim? Como
ser feliz. Vai e vende tudo que tens e dá a quem não tenha amor. Dá de ti mesmo, sem nada esperar, e volta, pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo pra outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Vai e vende tudo que tens e dá a quem não tenha amor. Dá de ti mesmo, sem nada esperar, e volta, pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Vamos respirar profundamente, procurando serenar nossa mente e o coração. Amigos, irmãos, que Jesus possa nos envolver com seu manto de amor e luz. Convido a todos a unirmos nossos pensamentos em uma prece de gratidão e solicitação. Elevemos nossos corações e mentes à espiritualidade amiga que nos ampara e nos guia. Senhor Jesus, Mestre de infinita bondade, e a todos os benfeitores espirituais que nos assistiram e nos sustentam com suas energias sublimes, nosso sincero e profundo agradecimento. Sentimos a presença amorosa de cada um de vocês em nosso meio, a nos envolver com a paz, a esperança, e agradecemos por cada ensinamento recebido desta nossa palestra de hoje, por cada palavra que tocou nossos corações e por toda a inspiração que foi nos concedida nesta noite. E agora rogamos nesse instante o passe magnético espiritual para todos os presentes, que as vibrações de amor e de cura possam ser transmitidas pelos trabalhadores da luz, e que possa penetrar em cada célula do corpo de cada um de nós, em cada filamento do nosso perispírito, que a cura para todos os males, sejam eles físicos, mentais, espirituais, possa ser processada nesse instante e possa nos envolver de acordo com a lei divina, trazendo alívio, consolo e renovação, e que a energia de Jesus possa nos envolver, restaurando a nossa saúde, o equilíbrio em todo o nosso corpo material e espiritual, que nós possamos nos sentir nesse instante mais leve, mais sereno, e que a paz de Jesus, que o amor, possa nos envolver nesse instante. E agora vamos pedir a fluidificação de nossos árvores, que a equipe espiritual possa impregná-las com os fluidos salutares e curadores, transformando-as em um poderoso veículo de bênçãos, que ao tomarmos desta água, possamos absorver não apenas a pureza material, mas também as vibrações de amor e de cura, fortalecendo todo o nosso corpo e nosso espírito. Senhor Jesus, Mestre, te pedimos o teu amparo e a tua proteção a todos nós e a todos que participaram conosco, em todos os instantes de nossa vida.
vida, e que fique conosco hoje, amanhã e sempre, nos intuindo, protegendo e iluminando. Que assim seja.